Trajetória já está no ar. Por aqui nós seguimos contando a história de mulheres que ajudaram a construir a política estadual, municipal e nacional. Por isso hoje nós recebemos a parlamentar mais votada em Porto Alegre na última eleição, vereadora Karen Santos, do PSOL. Vereadora, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite novamente. Vereadora, foram mais de 15 mil votos, né? Foram 15.702 pessoas que depositaram esse voto de confiança na senhora. Ao que a senhora atribui esse número tão expressivo, vereadora? Então, a nossa campanha ela foi construída coletivamente, né? Faz parte do coletivo Alicerce, que atua em diversos segmentos aqui da cidade, desde o trabalho sindical, trabalho popular, junto ao movimento de mulheres, junto ao movimento social negro, junto ao carnaval, junto aos capoeiras, junto à matriz africana. Então, a gente tem, a partir desta coletividade, né, que é uma organização política, a gente atua cotidianamente, né, nas lutas da cidade, dando suporte, fazendo acolhimento das demandas. O mandato é mais uma expressão, né, a gente já vinha com uma suplência, né, que de certa forma conseguiu nos apresentar para a cidade de Porto Alegre, e a gente teve 2 anos de trabalho, né, enquanto mandato e enquanto coletividade. E eu acho que foram esses 2 fatores assim, que permitiram, primeiro, dar visibilidade, né, para uma candidatura, né, de uma mulher negra, jovem, professora, né, que não é o perfil tradicional, né, dentro da política brasileira e também aqui na política porto-alegrense, mas também combinado a isso, esse trabalho cotidiano da organização política que eu faço parte, que é para além do PSOL. Né? O PSOL é o partido que eu me filiei em 2016 para concorrer, faço parte do PSOL, construo, mas a gente tem o coletivo enquanto um instrumento em que não necessariamente as pessoas precisam estar filiadas para fazer política. Então eu quero fazer atividade de bairro, na minha escola, na universidade, no meu local de serviço. Né? O coletivo ele vem servindo muito para aproximar as pessoas dessa política do cotidiano e também para complexificar a política. Né? Fazer o debate cotidiano, que as pessoas compreendam também a dinâmica da sociedade, a dinâmica da economia, a dinâmica da política, desses espaços representativos. Né? Então, essa combinação assim, de estar na luta, ter uma organização política, estar dentro do PSOL, junto com os movimentos sociais, né, no cotidiano da nossa classe trabalhadora. Eu acho que foi isso que permitiu assim, esse fenômeno, né, de mais votada dessa legislatura, 5ª mais votada da história de Porto Alegre. Vereadora, se a senhora me permite, quero contar um pouquinho da sua história. Então, a senhora que começou bem jovem na política, né? Veio lá do movimento estudantil, professora de educação física. Me conta como é que foi esse início, vereadora? Como é que a senhora decidiu ingressar na política? Olha, não foi, é isso, assim, a gente não via o espaço do movimento estudantil como esse espaço da política institucionalizada. Né? Eu sou apresentada ao movimento estudantil de educação física quando eu entro, né, no curso eu entro em 2007, mas eu começo a fazer parte mesmo do DAEF, que é o Diretório Acadêmico de Educação Física, em 2010. Antes disso eu trabalhei no IBGE, que eu acho que também me permitiu assim acessar diversas realidades aqui de Porto Alegre e da região metropolitana. Eu fiz 2 pesquisas, que era a POF, Orçamento Familiar, e a PNAD, que é de amostra por domicílios. Assim. Então tu vai desde visita a famílias desde o bairro Montserrat até da periferia da cidade de Guaíba, né? Te coloca dentro desse espectro desse Brasil segregado, né? Dessa cidade segregada, né? Dos ricos, dos pobres, dos brancos, dos pretos, onde, né? Qual é a dinâmica dessas cidades, assim. E eu entro no movimento estudantil, acho que um pouco essa bagagem, assim, essa curiosidade, né? Em relação ao fundamento, né? Dessas desigualdades, dessas segregações que existem no espaço urbano e na educação física muito também pela questão específica ali do nosso currículo, né? Também nosso currículo fragmentado, né? Bacharelado, licenciatura, por que a gente não pode atuar na escola e no fitness, na escola e na academia, nos espaços de lazer, assim. Então, foram uma forma de olhar o mundo de uma forma crítica, assim, que eu acho que foi me despertando, né? O movimento estudantil me ajudou a organizar isso, mas esse pensamento crítico, indo um pouco mais atrás, assim, com certeza vem de família, né? Vem de famílias de servidores, né? Meu pai bancário, minha mãe secretária de escola estadual. E desde criança, assim, a gente acessou o debate político nas reuniões de família, nos churrascos do domingo lá na minha avó, contra a privatização do Banrisul. Me lembro de ter participado da campanha do Olívio Dutra, né? Que o Brito ia privatizar o Banrisul, o pai, por consequência, ficar sem emprego. Então, me lembro assim, de algumas discussões também. Fui apresentada para a capoeira desde cedo, né, que é um espaço também de formação política. Né, participei das construções das Semanas Municipais de Capoeira aqui em Porto Alegre. Tem uma foto minha aqui no site da Câmara bem legal de 2008,
eu jogando capoeira aqui no saguão da Câmara de Vereadores. Então, coisas assim que eu nem fazia ideia de participar dessa política institucional, representativa, de disputar eleições, mas de certa forma era uma forma de construir, né, de olhar problemas, identificar dificuldades, injustiças e sentir essa vontade de fazer parte desses coletivos, assim. Nunca fui muito de me expor sozinha, né, desde a época da escola, mas eu sempre busquei espaços, assim, que eu conseguisse me enxergar, né, e fazer a diferença a partir deles, assim, desde a capoeira, Floresta Aurora também, que o pai era conselheiro, né, um dos clubes negros mais antigos aqui, acho que mais antigos do Brasil, Matriz Africana também, minha mãe foi anos de Nação Jejexá, que também é uma coletividade que nos coloca no mundo a partir de uma perspectiva, né, do negro, do escravizado, dos fundamentos que são demonizados ainda hoje na sociedade. Então, acho que a combinação de todos esses espaços, assim, né, me permitiram estar na política hoje institucional, assim, vir aqui conversar com você sobre isso, né? É todos esses espaços, assim, que constituem um pouco do que é essa Karen parlamentar, né? Vereadora, a senhora sempre buscou essa igualdade, essa luta contra a discriminação racial, a participação da mulher na política, né? E esse ano a gente está tendo uma das maiores bancadas femininas e negras da história. São 12 vereadoras que estão exercendo a vereança aqui no parlamento. Como é que a senhora acompanha esse crescimento, essa representatividade que vem aumentando, vereadora? Olha, acho que tem todo o papel da luta, né, feminista, da luta das mulheres, pelo ele não, contra as reformas da Previdência, contra as reformas trabalhistas. As mulheres estão na linha de frente, dentro das suas comunidades, dentro dos seus postos de trabalho, aqueles que, né, historicamente são ocupadas por nós pelos estigmas de gênero, né, do cuidado, do lavar, do passar, do cozinhar, do serviço doméstico. E eu acredito muito que esse movimento, né, que vem criticando essas estruturas, né, que nos remetem a esses espaços, a violência de gênero, né, vem permitindo essa reflexão no marco da sociedade. Quem sistematiza isso é o movimento feminista, né, historicamente, assim. Mas as mulheres trabalhadoras, por essas condições, muitas vezes sem se enxergar enquanto feministas, assim, estão na linha de frente pelos seus direitos, assim, sabe? Então, e das suas comunidades também, né? Os direitos dos seus filhos, os direitos dos mais velhos, os direitos das crianças. Então, acredito que isso vem se expressando, assim, na consciência social do nosso povo, né, nos atos, nos protestos, nas greves. É uma onda, né, não só do Brasil, é uma onda internacional, com ascenso de governos do tipo Donald Trump, né? A gente viu também o movimento tomar uma envergadura internacional contra perfis do tipo nosso governo aqui, que é o governo Bolsonaro, né? Infelizmente, essas parlamentares hoje que ocupam esse espaço dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre não representam essas vozes, né? Dessas mulheres trabalhadoras que historicamente foram para as praças, foram para as ruas, lutaram contra os patrões para reivindicar a igualdade. Né? São mulheres que surfam dentro dessa onda do empoderamento feminino e muitas vezes descaracterizam a luta pela creche, a luta por trabalho igual, salário igual, a luta contra a violência, a luta por educação de gênero na escola, né? Para a gente ensinar os nossos meninos que eles não, né? Que as mulheres não são propriedades deles. Né? Então, infelizmente, a representatividade ela tem um limite. Né, que muitas vezes setores que não expressam as lutas históricas desses segmentos se apropriam dessa onda, se reivindicam, né, pelo gênero ou pela raça que representam, mas não levam adiante a luta de um povo, a luta de uma maioria. Estão aqui muito mais para resolver os seus problemas individuais ou corporativos do que de um movimento que não começou nessa geração. Vereadora, embora a senhora seja bem jovem, a senhora já trilhou aí uma caminhada na política, né? Quais são as dificuldades que a senhora encontra no caminho, nesse dia a dia, por ser mulher, por ser negra, principalmente por ser mulher, já que a nossa temática hoje foca, né, nessa questão mais feminista? O machismo, né? Quando a gente diz assim, a forma de te descaracterizar, né? De tentar te afetar psicologicamente, emocionalmente. A gente acompanha o cotidiano do espaço legislativo, é um espaço muito hostil, né? Em momentos de crise, né, em que o consenso ele se torna cada vez mais difícil, né, o atrito, o conflito acaba se expressando com muito mais radicalidade. E aí todas essas opressões, né, do machismo, do capacitismo, do racismo, né, acaba sendo um instrumento também para tentar desmoralizar ou tentar fragilizar o adversário político, né? Porque muitas vezes tu vai para a tribuna para defender pautas que não têm mediação com aquilo que vem sendo apresentado
pelos governos, assim, né? Então a gente sabe que a gente vai subir na tribuna para ser rivalizado, assim, sabe? Então é um espaço de muito atrito, é um espaço de conflito, isso eu tento colocar sempre para as pessoas, né? A política, ela funciona assim, infelizmente nem sempre a gente consegue ter consensos, né? E a importância das pessoas acompanharem para ver o desdobramento desses debates, desses discursos aqui, porque muitas vezes eles estão incentivando justamente aquilo que eles dizem combater, né? Que é o ódio, que é a violência, que é a desigualdade social, né? Então, por trás do discurso, muitas vezes tem ali interesses, né, corporativos e que acabam sendo, né, manipulando, né? Muitas vezes quem está assistindo não consegue ter dimensão, acho que é uma briga de plenário, né? Mas conviver aqui dentro desse espaço está sendo muito difícil, assim, sabe? São 2 projetos de cidades distintos que estão sendo discutidos e um combate o outro, né? Não estamos conseguindo ter muita mediação justamente porque o cenário é caótico, né? Grandes setores da nossa economia não querem ceder, não querem perder, né, sua margem de lucro. É das empresas de ônibus, daqueles que têm interesse em lucrar em cima da nossa água, em cima da nossa energia elétrica, aqueles que querem construir, independente se for área de preservação ambiental, independente se for perto do Guaíba, independente de todas as regras urbanísticas que tem, independente se tem indígena ou quilombola em cima daquela terra. Então são esses interesses que a gente, né, vem tentando identificar e mostrar para a população, né, o que está por trás de tudo isso, senão a vontade de lucro de uma meia dúzia aí de capitalistas que mandam na cidade de Porto Alegre. A gente conhece a vereadora Karen Santos, que luta, né, pelo coletivo, que luta pela comunidade, mas além da vereadora, quem mais é a Karen Santos? Pergunta difícil. Eu sou a Karen, eu sou filha, sou mãe de cachorro, sou mãe de pet, mãe da Wanda, sou militante, né, mas não só militante, faço capoeira, sou sambista, desfilo em escola de samba. Enfim, tem tantas coisas assim que... Mas eu acho que o que acaba me sugando mais, assim, é o trabalho, né? Infelizmente, a política, que antes era um espaço que eu me realizava, virou trabalho. Então, estar aqui dentro, assim, também é um espaço que tu perde um pouco daquela liberdade, né? De conseguir definir o que é a tua prioridade enquanto um militante, né? Que tu tem uma agenda que tu tem que responder, tu tem debates que tu tem que se preparar, mesmo não sendo do teu gosto, mesmo... Então, né, boa parte das vezes essa Karen que vocês me perguntam, ela acaba ficando um pouco escondida. Vereadora, a gente fala para as mulheres, para os homens, mas sobretudo para os homens, né? Porque a igualdade, ela tem que ser construída por todos, não somente as mulheres buscarem um espaço, né? O que a senhora acha disso? Educação de gênero na escola, porque as pessoas não nascem odiando as pessoas pela sua cor de pele ou pelo seu gênero. Isso é educado ideologicamente desde que a gente nasce, pela mídia dominante, pela família, né? A boa parte dos abusos e das violações de direitos sexuais das meninas se dão dentro do ambiente doméstico. Então a gente precisa de uma instituição que chame para si a responsabilidade de fazer essa discussão, né? Para que a próxima geração não cometa os mesmos crimes, não seja tão subjugada quanto a nossa, assim, sabe? Então a informação, o conhecimento, né, e os espaços de militância também, né, o movimento de mulheres, o movimento feminista vem contribuindo muito nesse sentido, porque muitas vezes a escola ela não é receptiva a essas novas propostas, né? Aqui mesmo na Câmara de Vereadores a gente viu um projeto que queria criminalizar a inclusão da linguagem não neutra dentro do ambiente escolar, assim. Então a gente percebe que muitas vezes o ambiente escolar, os espaços que deveriam prezar, né, por esses princípios de humanidade, de respeito, de liberdade, eles não estão abertos, né, a fazer esse tipo de discussão, assim. Então, o movimento social, ele nunca precisou de autorização para fazer esse tipo de debate. Então, enquanto a gente não conseguir implementar dentro da escola políticas, né, que façam essa reflexão, eu acho que o movimento ainda segue sendo o principal espaço de formação política, assim, de pessoas como eu, de mulheres que consigam identificar como é que a sociedade funciona e tentar minimamente não só sobreviver dentro dessas estruturas, assim, mas também contribuir, né, deixar contribuições, assim, para que as próximas gerações tenham condições políticas melhores que nós, assim, para fazer esses embates. E a senhora consegue perceber aqui no nosso parlamento, vereadora, os homens, as mulheres sobretudo, mas os homens participando, buscando essa reforçando? Não percebo. Inclusive aqui no início do ano teve uma formação para as trabalhadoras, né, terceirizadas da Câmara para falar sobre questões comportamentais e a forma com que foi abordado
em relação ao comportamento delas, que poderia vir a seduzir, né, homens que estivessem acessando a Câmara de Vereadores. Assim, uma das coisas que a gente ficou refletindo ali enquanto mandato, esse tipo de palestra seria muito mais interessante para os homens, né? Como a gente educa homens a não serem machistas, do que muitas vezes para as mulheres, porque ao conversar com as mulheres que trabalham aqui na casa, a gente percebe uma consciência cada vez maior, assim, em relação a essas violações, e a própria procuradoria da casa, ela vem servindo como um apoio, né, a levar essas questões para o plenário, levar essas questões para a mesa diretora, para a diretoria legislativa, para a diretoria geral. Ao mesmo tempo, não dá para ficar restrito também a punições, né, porque é isso, simplesmente punir não reeduca. E como é que a gente consegue garantir dentro desse espaço legislativo formações políticas? E aí não só para os vereadores, né, mas para os assessores, para os trabalhadores terceirizados, para os trabalhadores técnicos aqui da casa. Acho que todos se engrandecem com isso e todos eles vão reproduzir depois nos seus espaços privados, né, esse tipo de conhecimento, né, esse tipo de informação. Né? E óbvio que tem aqueles que têm má fé mesmo, e aí a gente vai identificando os nossos inimigos no processo, assim, sabe? Acho que ter o convite é uma forma também da gente identificar aqueles que são mais resistentes, né, a esse tipo de proposta. Vereadora, embora nós, mulheres, sejamos a maioria na população brasileira, a gente ainda ocupa muito pouco espaço na política. O que a senhora acha que falta para a gente avançar nesse sentido? Olha, acho que o fundo partidário, né, foi muito importante, assim, porque nos permitiu, né, e as cotas para as mulheres, eu acho que é uma política afirmativa que tenta, né, por cima, assim, dentro da estrutura mesmo dos partidos, né, e da concorrência ali eleitoral, garantir, né, uma cota mínima, mas ao mesmo tempo eu percebo que não queremos ser laranjas, ou não queremos sermos utilizadas de laranjas, como a gente viu aí diversas denúncias do último pleito. O ideal é ter essa formação política dentro dos partidos, a importância das secretarias de mulheres, as secretarias de negros e negras, de LGBTQIA+, para garantir esse acolhimento, para garantir o debate profundo que tem que ser feito em relação a todas essas bandeiras históricas. Ao mesmo tempo, não dá para nos restringir essas caixinhas, né? A gente tem que ser preparado politicamente para falar sobre economia, para falar sobre a estrutura da cidade, para falar sobre dívida pública, para falar sobre educação, para falar sobre os mais diversos temas, assim, sabe? Então, muitas vezes o sistema também quer nos reduzir àquela caixinha, né? Mulheres, tem as mulheres negras, aí tem as mulheres... Como é que a gente também consegue ter essa perspectiva de falar de totalidade, de falar de sociedade, né? Da formação política do nosso povo, da nossa estrutura econômica, dos problemas que a gente enfrenta aí para se realizar no mercado de trabalho, para conseguir ter acesso aos direitos, né? Hoje o Estado ele vem passando por um enxugamento, uma política liberal. O que isso tem a dizer em relação a todas essas desigualdades, essas relações, né, que a política nos demanda fazer, e que isso é formação, sabe? Eu acho que os partidos têm que ter na sua agenda esse compromisso, né, de nos tirar também de dentro dessas caixinhas e nos colocar para fazer o debate sobre análise de conjuntura, sobre situação política. Eu acho que é aí que a gente consegue usar todo o potencial, né, que a nossa classe trabalhadora feminina, negra, tem a dizer. A gente não quer só falar sobre representatividade ou sobre violência, né? Nós temos muito a dizer em relação à dinâmica das coisas, em relação a propostas para melhorar objetivamente, né, as condições de vida do nosso povo. Só que para isso a gente precisa de estrutura, para isso a gente precisa ser acolhido, né, e para isso a gente precisa também, dentro das nossas estruturas partidárias, avançar nesse debate, né? Não se trata só de recursos ou só de cotas, né? A gente precisa fazer parte dessas grandes discussões, assim, ter formação política, ter uma vontade hoje daqueles que dirigem essas estruturas de também dar espaços, né, para que a gente consiga falar em primeira pessoa. Para que a mulher na política não seja uma inclusão, né, vereadora, mas que seja um normal, né? Exato. Qual que é a expectativa da senhora para os próximos anos, ou mesmo o seu sonho, vereadora, falando de mulheres na política? Olha, a gente vem com uma perspectiva, infelizmente, né, olhando para a crise brasileira, olhando para a inflação, olhando para a crise política, né, que também vem aí acirrando ainda mais os ânimos da nossa classe trabalhadora, né, uma perspectiva muito grande de que as coisas se resolvam nas eleições, e o nosso ponto de vista é que, infelizmente, não se resolve só com a questão do voto, né, a crise brasileira tem a ver com o modelo de produção,
né, que não permite que todas as pessoas tenham um emprego, um Brasil que se desindustrializa, um país que nunca fez reforma agrária, um país que não pensa em fazer uma reforma urbana, que não taxa as grandes fortunas, né? Então, para nós são essas as grandes pautas assim que deveriam mobilizar o nosso povo para a política, para além de candidato A ou de candidato B, assim. Então, a perspectiva é que a crise vá se arrastar por mais um tempo ainda, né? Nessa perspectiva de um trabalho desregulamentado, flexível, de um desemprego que está a 2 dígitos há mais de 10 anos, violências, como a gente viu ontem na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Hoje a gente amanheceu também vendo uma violência brutal na cidade de Recife, né? Por que o Brasil é um país tão violento contra o seu próprio povo? Qual o papel das forças armadas, das forças militares nisso tudo? Né? Eu não consigo ver uma perspectiva muito positiva, né? Mas também aposto muito na luta, né? Na luta do nosso povo, que vê as injustiças, que vê as desigualdades e se levanta. Eu acho que o papel nosso, assim, enquanto organizações políticas que querem se colocar para resolver esses problemas, é contribuir com essa auto-organização das pessoas. Ser suporte, ser atalho, levar informação para que as pessoas consigam chegar nas conclusões que muitas vezes a gente chega, né, as portas fechadas, mas que a gente precisa socializar, né, para que as pessoas consigam ter capacidade de construir as suas lutas. Vereadora, e a própria palavra política, né, já vem da força, né, do substantivo feminino. Então, já chegando ao final da nossa conversa, eu gostaria que a senhora deixasse seu recado e também me falasse o que significa para a senhora mulher na política. Só agradecer, então, de novo a oportunidade de estar aqui. Para mim, assim, estar na política não é só estar dentro do parlamento, é estar na comunidade, no clube de mães, na escola de samba, no terreiro, na igreja. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande de se fazer ouvir, né, a partir daquilo que a gente sente, né, que é todo esse machismo, essa opressão, essa opressão de classe, né, em cima do nosso trabalho. E eu acho que isso é muito potente, por isso que o sistema o tempo inteiro quer nos reduzir, né, quer nos desunir, quer nos colocar para competir uma contra as outras, assim. Então, o recado é de união, buscar essa união, buscar essa empatia, essa solidariedade entre nós mulheres, né. O movimento feminista, o movimento de mulheres que batalham, é um movimento ativo e a gente precisa de mais pessoas compondo esses espaços, assim, para que a gente consiga acessar, né, todas essas que muitas vezes não conseguem acessar a literatura ou acessar esses espaços de discussão. Como é que a gente vai até essas mulheres? Então a gente precisa de mais pernas, de mais braços, de mais cérebros pensantes para sermos mais criativas, né, contra toda essa onda de ódio e de terror aí que estão tentando implementar no nosso país. Então, vereadora, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco aqui. Tamo junto, eu que agradeço a oportunidade. Então, essa foi a vereadora Karen Santos, a parlamentar mais votada em Porto Alegre na última eleição. O Trajetória de hoje vai ficando por aqui, mas você continua acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. A gente volta na próxima edição contando mais uma história de uma mulher na política. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.